é que você vai aumentar todo o seu foco, toda a sua atenção. Você vai pegar tanto a parte ruim como a parte boa. Aí é que tá. Quando você parar, se você estiver já em estado de perturbação, a tendência é que você não queira parar, porque você vai se sentir mais perturbado ainda. Este é o outro ponto que a gente tem para falar aqui hoje. Por que é tão difícil ficar entediado? Porque você aumenta, quando você para de usar, você entra no estado de receptividade, de abertura, de criatividade. Então, é como se você pegasse a régua, que está desse tamanho aqui assim, ela está captando 10% de mentor proporcional, 90% de encosto. Uma ideia. Quando você aumenta a régua, que ela fica maior, você estava pegando isso aqui, agora você está pegando isso aqui, 10% de mentor aumentou e os 90% de encosto também, proporcionalmente. Então, a sensação de peso aumenta. Então, administrar mais coisas não é tão simples. Você acha que a gente procura algo para fugir? Por quê? Eu pergunto para você, por que a gente quer diminuir a consciência? Ou tomar cachaça? Porque você vai diminuir a consciência, velho. É porque é avassalador a lucidez. A percepção de tudo que vai acontecer, ela é muito pesada. Então, até certo ponto, é melhor você preencher com coisas que não vão fazer você fazer besteira, mais do que você já está fazendo. Eu já estou triste. Se eu deixar ficar entediado, eu vou aumentar a quantidade de pensamentos que eu vou ter sobre, sei lá, nostalgia, saudade do passado, amor que foi embora. Então, isso tudo aumenta junto. Então, nós também precisamos falar que, apesar de o tédio ser uma coisa espiritualmente com maior, nós vamos abrir maior capacidade de leitura, ele também não é tão simples. É a mesma coisa das pessoas que sentem do mesmo jeito terem dificuldade de dormir de barriga para cima. Por que isso acontece? Porque você começa a ler a realidade do ambiente, velho. E a realidade não é só do seu quarto. É gente do lado meio agoniada. Quando você para, a hora que você... Sua mente, cara, ela entra em estado de leitura. Então, é leitura sua. Você não estava fazendo hora nenhuma do dia. Quando você parou, você vai olhar como você está. E não é legal. Você vai olhar a energia do quarto, às vezes não sabe o que está ali. A energia do ambiente lá fora também não sabe o que está. A mente da gente não para nunca. Então, a gente também não tem controle. Ficar entediado também significa que você pode ficar em loop sob reações mentais extremamente nocivas. Ai, meu amor foi embora, me largou, meu Deus do céu, o que eu faço? Ela deve estar com outro, ele está com outra lá, ela está com ele, não sei o quê. Ah, onde minha mãe, que saudade. Ai, meu Deus. Aí o que o cara faz? Vamos beber, velho. Ou vamos fazer alguma outra coisa, vamos instalar um joguinho, vamos jogar. Então faz sentido também, tá? Um entendimento, só que isso tem um porém, vê. Você está cheio de si mesmo, me perdoe. O sofrimento, ele também é externo, mas ele é principalmente interno. E você há de concordar. Se nós tivéssemos que fazer uma proporção, 80% do sofrimento ele é de origem processual, psicológica, 20% ele é física. 20% é a fome, a dificuldade. Você pensa que ter dinheiro vai resolver seus problemas, não vai. O mais legal seria que se você tivesse, para você perceber que você vai continuar inclusive em depressão. E não sai. Se a causa for por outro motivo, não muda. Inclusive, é mais fácil encontrar pessoas que estão em depressão com uma certa facilidade financeira do que não, porque a ocupação delas em preocupar-se com o financeiro as salva, às vezes. Não dá tempo de ficar desesperado atrás. É difícil entender isso, mas pode dar uma olhada. A depressão vai pegar todo mundo, mas a facilidade não é feita para todas as pessoas. Nós temos muita dificuldade de lidar com facilidades. O ser humano, no geral, existe uma proporção disso. Isso que eu estou falando, ele é baseado até... A gente até fez eu trouxe há um tempo atrás, um limiar de felicidade. Quando você está com as coisas mais ou menos equilibradas, não precisa nem ter muito, um pouquinho, não faltando, a felicidade ela alcança um nível de você estar num barco, um iate andando, você não vai conseguir aumentar mais esse nível mesmo. A única diferença é que você não vai mais conseguir sentir a mesma felicidade com um limiar mais baixo. Então é muito interessante, mas isso não quer dizer que a dificuldade ela é 20% do problema físico. Tanto é verdade que os espíritos desencarnam, ficou todo mundo sofrido,
O desencarne não resolve as questões materiais. E as pessoas não estão sofrendo porque não têm a matéria. Elas estão em estado de sofrimento por questões internas não resolvidas. 80% da dor é de origem psicológica inexplicável. Não sabe se é espírito, se é karma, se é a própria consciência, não sabe. Tanto é verdade que não se tem um diagnóstico porque não tem o médico, o psiquiatra, o psicólogo, eles fazem, essa pessoa tem isso, mas não tem uma régua para medir, não tem como tirar o sangue, não tem como medir uma enzima, não tem. Então, o diagnóstico é observação, mais ou menos comportamento e acabou. E tem que ter mais de uma pessoa concordando e já foi. Então, por isso que é difícil entender isso. É porque a gente cresceu na imagem, inclusive cultural, de que dinheiro vai resolver as questões internas. Não vai. É incrível pensar sobre isso. Não vai. Tá? Ele vai melhorar, como eu falei, mais ou menos em 20% a sua vida. Mas o dinheiro vai fazer uma coisa muito boa com você, deixar você perceber os seus problemas como eles são. E não aqueles que a vida lhe traz como falta de uma casa, segurança, um carrinho para andar e um lugarzinho seguro para morar. Mas ele vai perceber, você vai conseguir viver as suas dificuldades como elas são, sem essa dificuldade que parece ser a mais importante. Ela só acaba sendo a mais gritante, mas não a mais importante. O lado difícil disso, como eu te falei, é a parte, infelizmente, da oficina do diabo. Nós não vivemos e não sofremos só pela nossa mente. Existe uma influência sobre a gente. E se você já não tem força tirando foco, quer dizer, mantendo o foco em outro lugar para ninguém pegar, inclusive tem gente que faz isso trabalhando que nem um louco, tem gente que faz isso jogando o tempo inteiro. Por isso que se você vê alguém fazendo um comportamento compulsivo, alguma coisa pode ter certeza que está estranha ali. O cara está bebendo o dia todo. O cara está fazendo alguma coisa, jogando o dia inteiro. A pessoa está dormindo o dia todo. Está fugindo de quê, velho? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que você não para? Olha, o que aconteceu? Então, ali tem algum problema que a gente precisa... Infelizmente, a sociedade, nós somos muito frios, assim. É tanto problema no meio da coisa, nós mesmos, que a gente não consegue olhar para o lado e perceber que tem alguma coisa errada com alguém, né? Por isso. E parar, às vezes, não é uma opção. Como é que o cara vai parar? Como é que o cara vai ficar entediado com o encosto colado ali no cangote? Não vai, velho. Então, por isso que é difícil. Então, uma coisa que tem que se respeitar. Apesar do tema de hoje for esse, o tédio, ele é uma capacidade de você aumentar essa acessibilidade. Se você parar, você vai começar a buscar. O cérebro vai fazer isso. Então, isso significa que o ato de você estar aberto, você vai captar de tudo. Você não vai captar só mentor. Você vai ter que aprender a filtrar. E filtrar os impulsos. Você quer saber qual é uma das coisas mais complexas, um dos maiores paradoxos que existem? Chega, travou minha câmera aqui. Aliás, só um minutinho. Ia travar mesmo. Um dos maiores paradoxos que existe é o seguinte: quando eu ficar de férias, eu vou fazer isso. Quando eu me formar, eu vou fazer aquilo. É que quanto mais tempo você tem, menos você consegue fazer as coisas. No geral. A mente aumenta a quantidade de captação, mas nós não aprendemos a filtrar. Então você acaba não conseguindo. Você vai ver, você vai estar trabalhando, cuidando de filho, não sei o que, quando você consegue fazer as coisas. Na hora que você para, há uma imensa dificuldade em colocar a mão na massa. Parece que existe um processo também interessante que vai pegando todo o corpo da gente, que a gente estava num ritmo, e parece que o ritmo ele vai ditando a velocidade da corrida. Então você estava acostumado a correr mais. Quando você parou, parecia que você ia ter mais tempo para outras coisas, mas outras áreas do seu corpo começam a não funcionar direito, atrofiamento, tal. Então, é um paradoxo isso. Então, é importante a gente saber que é importante não parar, tá? Mas
não pensar que você vai fazer mais coisa quando tiver mais tempo, cara, isso é para alguns só, tá? Mas saber os momentos do dia em que você desliga um pouco. Então, o que eu tenho tentado fazer. Difícil, tá? A gente acaba entrando nessa produtividade tóxica. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vou fazer aquilo, não, porque quanto mais eu for fazendo, melhor. E a gente não, e isso, de fato, nos tira dos processos espirituais. Os mentores, às vezes, estão aqui do nosso lado, não conseguem falar com a gente direito. Tem dias que eu estou extremamente intuído. Cara, eu percebo detalhes, tudo. Eu sei que vai chover, eu sei que vai acontecer uma coisa, eu sei que eu falo uma coisa, parece que acerto, parece que está tudo... E justamente são os dias que eu estou mais entediado. Estou entediado, eu chego e falo... Cara, parece que você nem percebe que é você que está fazendo aquilo. É muito interessante como nós perdemos a espiritualidade por causa disso também. Então, essa é uma luta. Você aperta para um lado, a bolha esmaga para o outro. Então, você tem que apertar para o lado de cá, aí você esmaga, por exemplo, você é produtivo, a bolha da espiritualidade é esmagada para o lado de cá. Aí você tem que sair um pouco da produtividade para abrir um pouquinho da bolha, mas aí você para, não, agora eu estou de férias, aí esmagou de vez. Aí você abre demais, você perde força física, você perde, atrofia algumas áreas, o encosto em cor pega mais. Eu falei, esses dias que o assédio aumentou nas minhas férias, por que aumentou? Porque eu tenho mais tempo. Porque eu estou conseguindo ficar mais comigo. Quantas pessoas falam com essas clareza, às vezes, de que ficar mais com você também é aumentar as interferências sobre você. Aí você fala, nossa, o assédio está maior, então vou voltar a fazer tudo o que estava fazendo. O assédio estava do mesmo jeito, só que ele não estava conseguindo te acessar da mesma forma, porque você estava focado numa coisa, e faz todo sentido. Quanto mais focado você está numa coisa, menor a interferência. Focado em quê? O problema é que você também perde contato com os mentores. Você também perde ideias, intuições, coisas que tem que fazer. Às vezes, detalhezinhos da vida que estão com a gente esquece. Então, são coisas bem difíceis. É um paradoxo, cara. Eu adoro refletir sobre essas coisas. E eu pensando assim, o vazio não cria coisas ruins, ele revela o que já está ali. Entendeu? O assédio é o mesmo. O mentor é o mesmo. Se você tem medo escondido, o vazio vai mostrar para você. Se você tem culpa abafada, o vazio vai mostrar. Se parar, ele vai mostrar. Se tem influência espiritual, o vazio vai mostrar. Então, você só está vendo com mais clareza o que está ali. A influência aumenta porque sua capacidade de percepção aumenta. Quem está mais no silêncio, pega melhor o sinal. É bom isso? Não necessariamente, é bom. Mas você vai pegar um encosto também. Então, nós precisamos falar que o tédio aumenta o assédio, dá até rima. Mas não só. O tédio também aumenta a conexão com o seu mentor. Você vai ter que aprender a viver no inferno. Quanto mais você aumenta uma coisa, a outra vai... Ou seja, para você sentir seu mentor, aumentar a sua sensibilidade, você também vai ter que sentir o inferno maior. É isso em tudo, né? Se você parar para pensar qualquer coisa que você for fazer, quanto maior a sua responsabilidade, mais você vai trazer para você. Quanto mais, sei lá, eu sou um estudante de medicina. Eu não posso fazer muita coisa, não posso assinar e tal. Um dia que for médico, eu vou poder fazer algumas coisas a mais, mas a minha responsabilidade aumenta também. Então, eu consigo um pouco mais a fundo, mas eu carrego mais preocupações. Eu vou conseguir ter um pouquinho mais de liberdade sobre preços. Agora eu respondo pelas minhas ações. Então, os sinais, eles são ideias, soluções criativas, insights, emoções, coisas que você estava evitando sentir, vai pegar. Olha, o mentor traz uma ideia para você, mas a sensação estranha começou a acontecer. Tem que se ligar a percepções sutis, influências, intuições, o tempo inteiro vai acontecer. Nessa ativação de que a gente está falando. Outra coisa. O foco versus tédio. Duas coisas interessantes. Você precisa ter o foco também. Em que você está com o seu foco? Você precisa questionar isso. Às vezes eu estou com foco em algumas coisas que eu questiono. Eu nem sempre consigo desconectar de todas as coisas que eu acho que são... Mas às vezes eu penso, não, Saulo, você tem que jogar um pouquinho também e tal. Eu falei, tá bom. Quem que está falando comigo? Eu mesmo, mentor ou encosto? Ou um bom senso qualquer.
Então, aí beleza. Aí eu instalei o joguinho. Fiz isso ontem à noite. Tava com tédio. Que é bom. Aí instalei um joguinho e tal. Aí daí começaram a querer me cobrar coisa. Eu falei, velho, não. Aí eu ia sair daquilo, aí fiquei deitado assim, falei, o que eu vou fazer? Aí instalei o Steam hoje, quando acordei, aí baixei o Watch Dogs 2, que tava R$20 só, na promoção. 22, sei lá. Instalei, aí botei, olhei pra ele aqui, fiquei olhando assim. Aí eu falei, aí fechei. Eu falei, não, acho que eu tô... Beleza, é como se assim, acho que eu tô tentando culpar o tempo, né, que eu tenho da correria da medicina e tal, e o dia a dia, fora aqui, ó. E nisso o curso virado no modo de quento, cara, aqui, eu vou te mostrar. Eu faço curso, música, tudo ao mesmo tempo ali, mas mesmo assim, paro porque eu fico entediado só fazendo isso aqui. Aqui eu fico o tempo todo. Já tô no minuto 17 e pouco aqui, ó. Uma partezinha engraçada aqui, ó. Qualquer outra coisa, por exemplo, se eu estou num lugar, eu não uso relógio, eu não uso pulseira, porque chama atenção. Todas as coisinhas aqui. A editando o curso, já está quase terminando o capítulo já. Mas mesmo assim, quer dizer, eu estou sendo produtivo, estou fazendo coisas produtivas, mesmo assim, uma sensação de tédio. Aí eu fico pensando, aí veio a reflexão. Será que é tédio? Ou será que é o meu corpo reagindo à sensação de eu começar a captar coisas que eu não sei quais são? Eu estou captando coisas dos mentores, sei lá de quem, né? Aí você tem que tomar cuidado para não aceitar sugestões que são ruins, vocês são um monte. Você não pode, tomar cuidado. Não vai tomar cachaça, não vai abrir pornografia, né? Não vai não sei o que tal. Então você tem que... Não vou. Mas aqui, pô, já estou, sei lá, 6 horas, 7 horas trabalhando no curso aqui. Beleza, eu vou fazer outra coisa. Eu falei para ela, cara, vamos sair, vamos, não sei onde vamos. Aí saímos hoje. Fomos em algum lugar. O tédio pode fazer você sair para gastar. Então você tem que se ligar onde que você está colocando sua energia. Mas é bom, vamos no parque, que a gente mais toma um sorvete e tal, um pastel, não gasta muito. E a gente dá uma voltinha e tal, a gente vai no parque, né? Então você quebra, coisas que você pode fazer, mesmo assim olhando para a natureza, com pessoas, com a família, né? Coisas que são legais, leva os cachorrinhos às vezes, são coisas que são legais e não vai fazer você cair no risco de estar fazendo alguma coisa errada. Então, são coisas que faz parte, velho. E nós todos vamos sentir, eu queria deixar claro de novo isso. Não é ruim sentir tédio. É bom. Só que aumenta as duas coisas. Aumenta o assédio, aumenta a intuição para o encosto, e não só para o encosto. Você começa a sentir o vizinho, você está aqui, velho. O tédio é a abertura do radar, velho. Eu queria poder fazer um vídeo para isso aqui agora. Está aqui agora, a mente faz... Começa a sair um monte de radar. Então o vizinho está chorando aqui do lado, você do nada. Antigamente, focado aqui, ele continua chorando, mas ele está emitindo sinais, você não vai ler, velho. Tá batendo em você do mesmo jeito, mas você não vai ler. Então ele passa despercebido. Na hora que você percebe, velho, sabe quando tem uma coisa te incomodando? Sabe, vou explicar o tédio para o foco. Você está focado fazendo uma coisa e tem uma coisa lhe incomodando, a coisa lhe incomodando. De repente você percebe o que é. Porque você parou. Sabe o que era? A etiquetazinha da blusa. Quem nunca sentiu isso aí, velho? Nossa, velho, essa porra. Rapaz, quando você percebe a etiqueta da blusa, meu amigo, você sai que nem um condenado raivoso para pegar uma tesoura para tirar aquela desgrama dali, nem você até puxa na mão de raiva se deixar. Então, é isto que é a percepção. Então, estava ali o tempo inteiro com você. Na hora que você parou um pouquinho, você vê, eita porra, agora entendi. Essa porra que casa da porra. Tá. É uma coisa chegar para você e falar, tá calor. Você estava inconsciente quanto a isso. Na hora que você perceber que realmente estava calor, você tem vontade de tirar a blusa. Botar uma coisa, ir tomar um banho, ir para um ar-condicionado, alguma coisa assim. Então, porque você saiu do modo automático e entrou no modo de percepção. Quer dizer, você desligou. Quando você desligou as áreas de foco, o cérebro, naturalmente, ele agora, olha, eu estou pronto para fazer alguma coisa. Então, ele entra em estado de receptividade. Eu estou em stand-by. Faz aí. E aí vem o processo da criatividade. Ele vem daí. Não sou eu que estou falando isso, cara. Isso são livros falando isso. Os grandes gênios da humanidade
estavam em estado de stand-by, em estado de fechados os olhos, olhando para o horizonte, entediados. Uma maçãzinha caiu na cabeça do cidadãozinho lá. Ele estava sentado debaixo da árvore fazendo o quê? Né? Então, daqui fica aqui então, um tema super interessante, difícil de falar hoje em dia, porque o tempo inteiro eles têm 1 trilhão de coisa para fazer. Pegaram o que a gente tem de mais precioso, que era o tempo com a gente, que era o tempo que você tem com você, o seu próprio tempo, e tomaram. O seu tempo vale ouro hoje em dia. Você é só uma moeda de troca, é mais um número. É quantos inscritos, quantas visualizações, quantas curtidas. Ninguém quer saber de você. Eles querem o seu melhor valor, que é tirar você do tédio e preencher você com esse negócio estranhíssimo, que é esse vazio que a gente fica. E ele é bom porque nos preenche. Isso está acontecendo desde com criança do que com idosos. Pegou todo mundo. Está todo mundo dando risadinha com isso aí. Então, a gente tem que tomar um pouco de observação, não tem como não fazer, olhe, brinque, assista, tal. Mas saiba sair um pouco, saiba ficar no cantinho, tira um pouquinho, fica quietinho, estado de receptividade, vendo se o que está ali ao redor de você, às vezes, faz um processo de... Isso é extremamente reflexivo, é meditativo, é espiritual.